Podemos estar aqui para cultuarmos o nosso Deus e também orar, ouvir a sua palavra, cantar ao Senhor. Graças a Deus por isso. Que Deus possa nos conduzir sempre, nos abençoar como até que tem feito. Que Deus possa despertar outros irmãos para estarem aqui nas quintas-feiras. É um culto, por assim dizer, curto, 1 hora, às vezes a gente passa 10 minutos, mas é um culto muito oportuno, porque é o momento em que a gente procura separar para orar, para falar um pouco mais com profundidade a respeito das necessidades da igreja, dos irmãos. Então, que Deus nos abençoe e que esse culto seja sempre frequentado por pessoas que de fato estejam aqui para orar ao nosso Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 23, é um salmo conhecido. Talvez você saiba até de cor. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te rendemos graças e te bendizemos pela oportunidade que temos de estar aqui. Ó Deus, testemunhamos, ó Deus, no decorrer desse dia, a sua providência. Deus, tanto de bens físicos quanto de saúde, Deus amado, e também do alimento espiritual para as nossas vidas. Estamos aqui, Deus, para cultuar ao Senhor e certamente o Senhor cuidou de nós nesse dia. Te agradecemos, ó Deus amado, porque as suas misericórdias se renovaram e te louvamos pelo cuidado e pela proteção do Senhor sobre nós. Deus amado, que o nosso coração seja grato porque somos cuidados pelo Senhor todos os dias e que possamos, ó Deus amado, sempre glorificar o seu santo nome, que a nossa vida seja a expressão de louvor e adoração ao Senhor em tudo que viermos a fazer. Deus amado, e que o Senhor se agrade de nós. Estamos aqui, ó Deus, para bendizer o Senhor. Tu és a pessoa mais importante, Deus amado, desse culto. Então que o Senhor possa, Deus amado, falar ao nosso coração e que os nossos ouvidos estejam abertos e que o nosso coração esteja receptivo, Deus, a ouvir sua palavra e também, ó Deus amado, que o seu Espírito nos oriente, nos conduza nas orações que temos que fazer nessa noite e que possamos orar, Deus, segundo a sua vontade. Bendizemos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Podeis assentar? Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler os versos 6 e 7. Já que estamos falando de contentamento, vamos pensar um pouco essa palavra e também na palavra piedade. 1 Timóteo, capítulo 6, os versos 6 e 7 apenas. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Somente esses 2 versos. Nesse texto que nós acabamos de ler aí, Paulo está falando de lucro, está falando de algo que tem rentabilidade. Mas esse lucro que Paulo está falando nesse texto não é um lucro pequeno, mas é um grande lucro. Ele mesmo disse aí no versículo 6 que ele está falando de uma grande fonte de lucro. E o propósito de Paulo ao falar desse texto não é dar ênfase à questão financeira, mas é um lucro, meus irmãos, se assim a gente pode dizer, diante de Deus, é um lucro espiritual, é um lucro que nos faz estar diante de Deus e, claro,
quando nós crescemos diante de Deus, isso vai reverberar para a nossa vida diante das pessoas também. Isso é algo que não tem como a gente colocar boias para que não transborde. Quanto mais a gente vive diante de Deus, mais essa vida diante de Deus vai transbordar para as pessoas que estão à nossa volta. Em dias atuais em que estamos vivendo, a grande fonte de lucro para muitas pessoas são os investimentos que elas fazem em determinadas coisas que nós temos visto em nossos dias, e as pessoas fazem esses investimentos procurando lucros para as suas vidas. Então, muitos se arriscam em investimentos de grande risco, porque os lucros são maiores, outros são mais comedidos e vão nos investimentos mais racionais, se assim a gente pode dizer, porque não tem essa pressa de ter grandes lucros a curto prazo, mas a longo prazo tende a ter lucros para a sua vida. Há muitas formas de investimento nos nossos dias, mas o objetivo final é o lucro, é ter alguma rentabilidade. É errado o investimento? Não é errado. Investir, se você souber, você pode investir. O errado é colocar o coração no que esse investimento pode trazer. O errado é você colocar o coração nas riquezas. É você ancorar a sua vida naquilo que você está investindo. Pode ser que o seu investimento dê errado, mas você não pode entrar em desespero. Na verdade, você pode até se desesperar, mas que você de fato se coloque diante de Deus e no mesmo instante você se contente por aquilo que o Senhor faz em suas vidas. O Senhor sabe como trabalhar os nossos corações. E Deus sabe que se for necessário a gente perder alguma coisa para a gente recobrar a consciência e viver diante dele em temor e reverência, o Senhor vai fazer isso porque o Senhor é mau? Não. O Senhor quer que você viva uma vida de falta? Não, não é isso. Mas o Senhor está zelando por nossas almas. E por zelar por nossas almas, às vezes é necessário a gente passar por algumas coisas. Nós somos ovelhas e precisamos de direção. E o Senhor é o sumo pastor, e aquilo que Ele precisar fazer conosco, Ele vai fazer para que a gente caminhe segundo a vontade dEle. Isso é amor, isso não é ruim, não é ruindade de Deus, mas isso é o amor de Deus para conosco. Nos dias de Paulo, haviam os falsos mestres. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Paulo está falando de falsos mestres. E o que eles faziam naqueles dias, que não é diferente dos nossos dias, usavam da sã doutrina para obter lucros. É o que a gente vê nos nossos dias também. E era uma característica predominante na vida desses falsos mestres, provocar discussões, usar da palavra de Deus para levantar polêmicas, para que então eles pudessem de alguma maneira alavancar os seus lucros financeiros. Não é diferente dos nossos dias. Você vê as pessoas hoje falando na televisão que você deve colocar o copo de água em cima da televisão e ela vai orar, você vai tomar aquela água e alguma coisa vai acontecer com você. Isso é errado, é rosa abençoada, é anel abençoado, fora tantas outras coisas, 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Então eu só preciso orar 12 dias para que os meus 12 meses sejam abençoados. Tudo isso são invenções do ser humano para cativar as pessoas, para enredar as pessoas, para que elas então, de alguma maneira, crendo naquilo, elas dispõem do que elas têm, e essas pessoas vão se enriquecendo. E não é disso que Paulo, na verdade, está combatendo o que essas pessoas, o que esses falsos mestres estão fazendo nesse tempo, e de certa maneira ele está falando para Timóteo também, ensinar a sã doutrina, e também serve para nós no século 21. O lucro financeiro é um assunto vigente em nossos dias. Muitas pessoas no Instagram hoje, há muitos cursos. Olha, você pode seguir o meu perfil, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com o seu celular. É assim hoje em dia, é muito fácil.
Muito fácil. Então existe a questão monetária, a nossa mente, infelizmente, ela é monetária. Toda coisa que acontece conosco, logo vem na cabeça, será que eu vou ter dinheiro para fazer tal coisa? A gente não pensa, será que eu vou ter saúde? Será que eu vou estar vivo naquele dia? Não, a gente já pensa no dinheiro, porque a nossa mente funciona no monetário. O nosso coração funciona no monetário. A gente não pensa em outras coisas quando a gente quando algo chega para nós e de alguma maneira mexe conosco. A gente sempre pensa no monetário. A nossa mente funciona com o monetário. Isso não é bom. Isso causa ansiedade, preocupação, medo, insegurança, uma infinidade de coisas. Quantas pessoas, por se sentirem inseguras, se afundam em empréstimos e se veem endividadas e não conseguem mais sair dessa situação? É uma situação que nós vivemos em nossos dias, porque a questão monetária, as redes sociais trabalham isso dia e noite e de alguma maneira isso acaba também atingindo a nós. Mas Paulo está falando de um lucro que não é o lucro financeiro. Paulo está falando de um lucro que é um lucro espiritual. E muita gente tem dado ouvido, por exemplo, para o que essas pessoas têm promulgado nesses dias e também para esses mercadores da fé. E muitas pessoas sofrem por causa disso. Paulo, de forma muito perspicaz, ele faz uso da palavra que esses falsos mestres acabam usando, porque eles falam a respeito da piedade. Só que Paulo usa a palavra piedade e ele está com os óculos das Escrituras Sagradas, então ele vai colocar a piedade usando a palavra de Deus para de fato ensinar o que é correto a respeito da piedade e também do contentamento. Então, o que vem ser a piedade tratada por Paulo nesse verso que nós lemos aí? Piedade no grego tem o sentido de prática de devoção a algo ou alguém, ou crenças apropriadas sobre alguém, que no nosso caso é Deus. Essa é a piedade que Paulo está falando aí. Essa piedade que Paulo está citando nesse texto aponta para Cristo. E por ela apontar para Cristo, o lucro que a piedade confere é de valor inestimável, imensurável. Por exemplo, olhando para a vida de Cristo, a gente consegue calcular o valor do sangue de Cristo vertido naquele madeiro? É impossível, meus irmãos. A gente consegue calcular o valor da vida de Cristo, que em toda a sua vida foi obediente ao Pai, em nosso favor e em nosso lugar? É impossível calcular isso. Por isso que a piedade ela aponta para um lucro muito superior aos lucros financeiros que a gente pode ter desse lado da eternidade. A piedade que Paulo se refere nesse texto nos concede a capacidade, meus irmãos, de desfrutar de Cristo Jesus e de todas as riquezas que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, aquilo que o piedoso vive diante de Deus é muito maior do que qualquer lucro financeiro que os investimentos que a pessoa faz pode lhe conferir. É muito maior do que qualquer promessa que as pessoas hoje em dia estão fazendo de adquirir ou de conseguir dinheiro fácil. É essa piedade que Paulo está trabalhando. A piedade que Paulo está dizendo aqui não visa então obter lucros financeiros e ancorar então de fato a alma nessas coisas. Essa piedade que Paulo cita aqui, que aponta para Cristo e que nos leva a desfrutar de Cristo e de tudo aquilo que Ele conquistou para nós na cruz. O piedoso, por exemplo, tem paz com Deus. O piedoso, ele tem alegria diante de Deus, diante da vida. Ele tem alegria espiritual. O piedoso, meus irmãos, ele tem certeza da salvação. Ele tem convicção que para os que amam a Deus, todas as coisas cooperam juntamente para o bem, para os que foram chamados segundo o seu propósito. Paulo fala isso em Romanos 8, 28. Essa é a vida do piedoso. Aliado à piedade, Paulo faz uso da palavra contentamento.
Quando você pensa em contentamento, você pode talvez pensar em alegria, em sorriso, em felicidade. Mas o sentido da palavra contentamento que Paulo usa nesse texto é suficiência. Suficiência. E tem relação com adequação especial que resulta em satisfação com a situação na vida. É uma suficiência que reside no ser humano? Porque hoje a gente também tem os discursos. Você precisa procurar o melhor dentro de você. Você é capaz. Você pode, você tem que potencializar as virtudes que você tem em sua vida para você conseguir algo, para você conquistar as coisas, para você ser alguém. Ninguém vai dizer para você, olha, você quer ser alguém de fato potente nessa geração? Seja pobre de espírito, seja aquele que chora, seja aquele que tem fome e sede de justiça, seja aquele que é fraco diante de Deus. Ninguém vai falar isso para você. Ninguém vai discursar isso para você nos dias de hoje. A suficiência, o contentamento que Paulo está trabalhando aqui não aponta para a suficiência humana. Aliás, nós somos insuficientes. Desde o Gênesis, quando o Senhor fez Adão e Eva, eles foram criados insuficientes. Eles iriam viver suas vidas no Éden, se eles não pecassem, sempre precisando de Deus. Nós vamos passar a eternidade com Deus, sempre precisando de Deus. Não seremos suficientes em nós mesmos. Sempre vamos precisar do Senhor, da sua providência, da sua graça, do seu amor sobre nós. Então a suficiência não reside em nós. Não é algo que a gente possa fazer para nos sentirmos suficientes. Aliás, nós somos como uma sacola furada. A gente muitas vezes faz algo que nós olhamos para aquilo que fizemos e nos sentimos satisfeitos, suficientes. Olha o que eu fiz. Passa 2, 3 dias, a insuficiência volta de novo, porque nós somos como uma sacola furada. Há um vazio em nós, que nós não conseguimos preencher, ainda que o que a gente faça seja algo grandioso para nós. Eu consegui fazer isso aqui, mas isso não preenche as nossas vidas. Não conseguimos suprir o vazio que há em nós. Portanto, a suficiência que Paulo está trabalhando no texto, ela reside em Cristo. É Cristo quem nos faz ser suficientes, porque o Cristo preenche o vazio das nossas vidas e do nosso coração. O Salmo 34:10 diz o seguinte: os leõezinhos passam necessidades e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Calvino, comentando sobre o contentamento, ele diz o seguinte: o Senhor está sempre presente com o seu povo, e segundo a demanda de nossas necessidades, Ele concede a cada um de nós uma porção de sua plenitude. O Senhor dá de si para nós. Portanto, a genuína bem-aventurança consiste na piedade, e essa suficiência ou contentamento é tão boa ou superior, e eu acrescento aqui o superior, quanto um razoável aumento de lucro. A piedade, meus irmãos, que é uma vida de devoção a Cristo, que é uma vida de submissão a Cristo, que é uma vida diante de Cristo, aonde você abdica-se de si mesmo, para que Cristo seja formado em você, reverbera no desfrutar de Cristo e de todas as suas riquezas. Paulo se alegrava em sofrer pela causa de Cristo. Paulo chegou a dizer que pelo fato de ele conhecer Cristo Jesus, tudo que ele tinha no passado ele considerava como nada. E olha que Paulo era uma pessoa que estudou diante de pessoa grande nos seus dias. E pelo fato dele conhecer Cristo, ele considerava tudo aquilo como nada. Essa suficiência de vida que precisamos alcançar. Os lucros terrenos passam a ser secundários na vida daquele que é piedoso e na vida daquele que é contente. Então não haverá problema, uma vez que essa pessoa já está suprida por Cristo, já está preenchida por Cristo. Logo, as coisas da terra,
Elas são importantes, elas são, mas elas não são prioridades, elas não vão, de fato, habitar no seu coração como se fosse um Deus. O Senhor reinará em absoluto na vida daquele que é piedoso e na vida daquele que é contente. Então essa devoção a Cristo, essa vida diante de Cristo, nos faz desfrutar de Cristo, que é a suficiência da vida, meus irmãos. Com isso nós não estamos dizendo aqui que nós temos que ser preguiçosos e parar de trabalhar, não é isso. Mas o nosso coração não tem que estar nas coisas da terra, porque elas passam. A nossa situação hoje talvez não será a mesma de amanhã. Mas o Senhor nos promete que Ele providenciará o que comer, o que vestir. É promessa do Senhor. Paulo fala no versículo 7 que nós não trouxemos nada a esse mundo e nada vamos levar. Você chegou nesse mundo sem nada. E você vai sair desse mundo sem nada, sem riquezas. O Hernandes Dias Lopes, ele fala uma frase interessante que não vamos levar caminhão de mudança para o cemitério. Não vamos. Vai ficar. Diante da obtenção de lucro por causa de Cristo, dia após dia, então, nós precisamos desapegar das coisas desse mundo, que tende a nos aprisionar, que tende a nos enredar, que tende a causar em nós preocupação. Sabemos, meus irmãos, que essas coisas nos preocupam, mas a gente precisa crescer diante de Deus, para que essas coisas sejam menos, a cada dia mais, menor em nossas vidas. E é Cristo, a sua glória, a sua presença, a sua plenitude, aquilo que Ele fez na cruz, a eternidade, a Jerusalém celestial, que João fala que via descendo dos céus, ganha os nossos corações. Que nós possamos chegar num ponto em que nós possamos declarar como Paulo: eu não tenho falta de nada, sei o que é ter e sei também o que não é ter. Sei o que é estar abastado e sei também o que não é. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus nos dê graça para que a gente desenvolva a nossa vida diante de Cristo, para que de fato sejamos piedosos, como Paulo fala aqui, uma vida de devoção a Cristo, e também contente, pelo fato de sermos preenchidos pela salvação, pela bondade, pela graça. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nenhum lucro da terra vai nos conferir isso. Nenhum lucro da terra vai te apontar para a eternidade. Nenhum lucro da terra vai dizer para você: olha, no final da sua vida, as lágrimas dos seus olhos se enxugarão, serão enxugadas. Você não vai ter mais enfermidade, você não vai ter mais dor nenhuma, nenhum lucro, nenhuma fonte de lucro dessa terra vai te conferir isso. É só o Senhor. É só o Rei dos Reis, é só aquele que reina, que está sentado lá no trono do universo agora, reinando com poder e grande glória. Amém, meus irmãos?